Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você assiste essa Igreja em Casa. A Igreja em Casa é um bate-papo, é uma conversa que nós temos aqui aos domingos, normalmente 9 horas da manhã, horário de Brasília, e também agora nós temos as quartas-feiras. Quarta-feira, por volta das 7 horas da noite, horário de Brasília também. Aqui em Portugal, onde nós estamos, 11 horas da noite, tá? Quarta-feira. E no domingo, aqui, 1 hora da tarde. Há uma diferença de fuso horário, né? São 4 horas de diferença de Brasília, do horário de Brasília, tá bom? Então, hoje nós teremos essa Igreja em Casa, que é esse bate-papo, onde nós conversamos aqui a respeito de alguns assuntos relacionados à Bíblia, relacionados à palavra, alguns textos, fazemos aqui algumas análises, fazemos aqui algumas explanações. Claro que nós não somos, como já repeti várias vezes isso, mas é sempre bom nós lembrarmos que nós não somos donos da verdade. Aliás, existem ainda muitas coisas que nós não compreendemos, que nós não entendemos, porque a nossa capacidade, o nosso entendimento ainda é muito limitado em relação às coisas de Deus. Mas aquilo que nós entendemos, aquilo que chegamos a uma conclusão, nós então compartilhamos com os nossos irmãos e também com as nossas irmãs, tá bom? Olha, eu gostaria de pedir a você que deixe aí o seu like, porque todas as vezes que você deixa o seu like, o YouTube, ele entende que você gostou do vídeo e aí ele recomenda esse vídeo para outras pessoas também, tá? E nós estamos aí com 96.400 inscritos, nos aproximando da marca dos 100 mil inscritos. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, por favor. E se você já é um inscrito, o que você pode fazer para nos ajudar, para nos apoiar? Conseguir mais uma pessoa, mais alguém que se inscreva no canal, enviando o link do canal, colocando também nas suas redes sociais, no seu perfil do Facebook, na sua página do Facebook, lá também muitas pessoas têm o Telegram, muitas pessoas têm também grupos de WhatsApp, muitas pessoas elas têm o Instagram. Então ajude a divulgar esse canal, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre João capítulo 1, né? O livro histórico de João, capítulo 1, e é muito interessante isso que nós vamos tratar hoje, porque, infelizmente, nós temos visto isso acontecer muito nos nossos dias, que é a discriminação. Muitas vezes a pessoa ela é discriminada pelo lugar onde ela mora, se ela mora, por exemplo, no Nordeste, se ela mora numa comunidade, se ela mora num bairro pobre, então ela é discriminada pelo local que ela mora. Existem pessoas que são discriminadas também pela sua cor, pelo seu cabelo, se usa tatuagem, é discriminada, por exemplo, se a pessoa tem uma opção sexual diferente, né, das outras pessoas, se ela fez a opção, né, por exemplo, ela escolheu a opção dela sexual, então ela é discriminada. Normalmente isso acontece muito, e dentro do que nós chamamos um sistema religioso, existe também muita discriminação com aqueles que estão fora do sistema religioso, ou aqueles que saíram do sistema religioso. Então, aqueles que saíram, eles são vistos como, por exemplo, endemoniados,
perturbados, pessoas que estão mal. E às vezes pode acontecer também o contrário. Aqueles que não fazem mais parte de um sistema religioso discriminar aqueles que estão lá dentro do sistema religioso, que estão lá ainda, né, com as suas práticas religiosas. Então nós temos visto que isso tem sido muito forte, tem sido muito latente na nossa sociedade, a questão da discriminação. Então nós vamos analisar aqui um texto. É claro que o texto ele pode ter outras interpretações, né? Quando você pega, por exemplo, um texto bíblico, ele muitas vezes dá margem para várias interpretações. Porém, o que nós procuramos fazer? Nós procuramos, de alguma forma, de alguma maneira, ficarmos mais próximos possível, né, do que é o texto, para não corrermos aqui o risco de fazer uma interpretação errônea, uma interpretação fora daquilo que o autor ele realmente queria explicar. Por exemplo, nós estamos com a Bíblia aqui aberta no livro de João, no livro histórico de João. João, ele foi um discípulo de Jesus, então ele que escreveu esse livro, né? É o livro de João. Então nós vamos analisar aqui um texto. Eu vou começar do capítulo 1 a partir do versículo 35, tá bom? João capítulo 1, a partir do versículo 35, que diz assim, olha só. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 de seus discípulos. Então João Batista, ele tinha os seus discípulos. E ele estava com 2 desses discípulos e vendo Jesus passar, disse, quem disse? João Batista, eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. Então, os discípulos de João Batista, eles foram seguir a Jesus. E João Batista, interessante que ele não ficou com raiva. Aliás, quando ele foi perguntado sobre isso, que Jesus fazia mais discípulos do que ele, então João Batista foi claro, ele disse, olha, importa que ele cresça e que eu diminua, porque é ele que deve ser seguido. E é uma coisa também que não está dentro daquilo que nós vamos analisar a respeito da discriminação, mas você vê que existe uma certa competitividade, muitas vezes dentro daquilo que nós chamamos um sistema religioso, que é aquela questão, não, eu tenho mais membros do que ele, a minha denominação, a minha igreja, ela enche mais, ela tem mais membros, enfim. Aqui não havia essa questão, não havia inveja, não havia essa disputa, até porque João Batista, ele tinha consciência de que Jesus sim era o Messias, ele sim era o Cordeiro de Deus, ele sim deveria ser seguido. João Batista, na verdade, ele veio apenas preparar o caminho, ele sabia disso, tá? Ele sabia que ele tinha que apontar para Cristo, para Jesus. E é o que nós devemos fazer. Nós devemos apontar para Cristo, levar as pessoas a seguirem a Cristo. Né? Quando nós pedimos aqui, olha, se inscreva no canal, é para que o canal tenha mais relevância e aí esse canal ele vai ser divulgado para mais pessoas e mais pessoas vão tomar conhecimento dessa palavra que nós entendemos que é o Evangelho da Graça, o Evangelho das Boas Novas, o Evangelho que traz boas informações para as pessoas. Então, continuando aqui, versículo 38. E Jesus
voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: que buscais? O que vocês buscam? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assiste? Onde você assiste? Onde o Senhor assiste? Respondeu-lhes, Jesus respondeu: vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão, Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Então, um era André. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e levou-o a Jesus. Então, veja só, André, pouco se fala de André na Bíblia, né? Pouco se fala de André nas Escrituras, mas olha só quem André levou até Jesus. Simplesmente Pedro, né? Levou até Jesus, não levou para uma denominação, levou para Jesus. Você veja que os discípulos, eles não tinham templos, mas eles levavam a palavra, eles anunciavam a palavra. Isso não quer dizer, eu volto aqui a repetir, eu tenho conversado com muitas pessoas a respeito da Bíblia, a respeito desse novo ensinamento, desse novo entendimento da graça, e eu tenho conversado com muitas pessoas, e uma em especial, e tenho falado justamente para essa pessoa isso, que não é necessariamente que se haja um templo, aonde se chame aquele templo de, por exemplo, lugar sagrado, que ali é a casa de Deus. Não há necessidade disso. O que nós aqui anunciamos e falamos é que nós não somos contra as pessoas se reunirem numa casa, se reunirem na praia, na praça, se reunirem até mesmo no local, pode ser um galpão, pode ser um armazém, enfim, e ali as pessoas elas confraternizarem, ali as pessoas elas leem a Bíblia, elas estudam, um fala, outro fala, um canta, né, louvor, enfim, essa comunhão, e fazer até uma confraternização ali, participar de repente de uma refeição, de um café, enfim, não sou contra isso. E é claro, para manter esse lugar, há a necessidade de haver, então, recursos para manter esse lugar. Então, aí as pessoas podem contribuir de forma voluntária, sem campanhas, sem dízimo. Ah, mas se fizermos isso, então o trabalho ele não cresce, porque aí as pessoas não dão, porque dessa forma as pessoas não dão, as pessoas só dão quando são motivadas, de alguma forma elas vão receber alguma coisa, então aí elas dão. Bom, isso é outra questão. Mas o que a Bíblia nos ensina no Novo Pacto, no Novo Testamento, é que as ofertas elas devem ser voluntárias. Cada um contribua, né, segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, mas com alegria, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Então, a maioria das ofertas que nós vemos no Novo Testamento, você pode conferir isso em 1 Coríntios, 2 Coríntios, se eu não me engano, e outras cartas do apóstolo Paulo, você vai ver que a contribuição normalmente era para ajudar os pobres, era para ajudar os necessitados. Não havia contribuição para construir templos. Não havia. Não se pedia dinheiro das pessoas para construir templos. E já havia dinheiro naquela época. Aliás, na época de Abraão já havia dinheiro. Na época de Isaac, quer dizer, já havia dinheiro. Falando aqui também a respeito do dízimo, porque o dízimo sempre foi alimentos. E também dos animais, o dízimo nunca foi dinheiro, embora existisse
dinheiro. Bom, mas esse não é o caso. Então, veja que André, ele leva Pedro até Jesus. E levou a Jesus, olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Então, Jesus até mudou aqui o nome de Pedro, né? Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Agora vem aqui a questão que nós vamos trabalhar mais nela e vamos então analisar de uma forma melhor isso aqui. No dia seguinte, no dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Então Jesus olhou para Filipe e disse: segue-me. Escolheu Filipe, como ele escolhe, tá? Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou um outro homem chamado Natanael, e é sobre esse homem que nós vamos tratar. Ele encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Então ele anunciou para Natanael, Filipe anunciou para Natanael: olha, achamos o Messias, achamos aquele que Moisés havia dito, que está na Escritura. Aliás, toda a Escritura, ou as Escrituras, e quando falamos de Escrituras, estamos falando do Antigo Pacto, tá? Porque na época não havia ainda o Novo Testamento e nem os livros históricos como João, como Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses livros não existiam. Eles ainda seriam escritos. Então, quando nós lemos que eles falam das Escrituras, eles estão falando do Antigo Pacto, eles estão falando de Salmos, eles estão falando dos livros que Moisés escreveu. Então essas eram as Escrituras. E essas Escrituras, elas testificavam a respeito de Jesus. Lembra que Jesus falou para os religiosos: examinai as Escrituras, pois julgais ter nelas a vida eterna, e elas testificam de mim. Quer dizer, as Escrituras, elas apontavam para Jesus. As profecias, elas apontavam para Jesus, porque Jesus é o centro de tudo. É o centro de tudo. O homem, não. Tá? O culto, podemos assim dizer, o culto, ele deve ser cristocêntrico, né? Apontar somente para Cristo. Nós temos que sempre apontar para Cristo. Ele não pode ser um culto direcionado ao homem, tá? Direcionado a uma pessoa, não. Ou a uma religião, não. Direcionado sempre a Jesus. Então, Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Aí vem a pergunta aqui. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Então, veja bem, alguém pode fazer a seguinte interpretação: não, Natanael, ele não estava discriminando. Ele estava apenas, como ele era um conhecedor das Escrituras, ele sabia que o Cristo não nasceria em Nazaré. O Cristo, na verdade, nasceria em Belém. E o que de fato aconteceu? Jesus nasceu em Belém, mas eles viveram também em Nazaré. E Nazaré é uma cidade pequena, era uma cidade desprezada, podemos assim dizer. Por isso, eu entendo aqui, no meu entendimento, que Natanael sabia também que Nazaré era uma cidade pequena,
uma cidade pobre. Então ele pergunta: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Aí surge a pergunta: ele não estaria de alguma forma discriminando as pessoas que saíam daquela cidade? Aí você tire as suas próprias conclusões. Ele poderia estar realmente discriminando as pessoas daquela cidade por achar que era uma cidade pequena, uma cidade pobre, como ele também poderia ter o seguinte entendimento: não, não é de Nazaré que vai vir o Messias vai vir de Belém. Então existem essas duas hipóteses, mas vamos tratar aqui da questão da discriminação. Então, Jesus estaria sendo discriminado pelo fato dele nascer, ou melhor, dele ter saído, não nascer, porque nascer, ele nasceu em Belém, mas pelo fato dele ter vindo de Nazaré. E ele era chamado também Jesus de Nazaré. Por isso que as pessoas naquela época eram conhecidas muito por aonde elas moravam. Maria Magdalena, ou seja, ela era de um lugar chamado Magdalena. Saulo de Tarso, então havia também isso, essa questão de colocar no nome da pessoa o lugar de onde ela era. Então, Jesus de Nazaré. Então, não estaria aqui Jesus sendo discriminado pelo fato dele sair de Nazaré, como existem pessoas que são discriminadas porque elas nasceram e vivem no Nordeste, por exemplo? Seria isso? Não seria? Ou não existe também esse tipo de discriminação pelo fato da pessoa ter nascido no Nordeste, por exemplo, ou pelo fato da pessoa ter nascido numa comunidade, antigamente era favela, a discriminação com os gordos, a discriminação, por exemplo, com a cor da pessoa, se ela tem ou se ela não tem tatuagem. Você veja que isso acontece muito, principalmente no meio chamado religioso, principalmente aqueles mais legalistas, aqueles mais, podemos assim dizer, fundamentalistas. Se vê uma pessoa tatuada, ele já diz: não, essa pessoa aí não tem Deus, essa pessoa aí é perturbada. Um homossexual, não, isso aí é um perturbado, é um endemoniado. Ou seja, acabam de uma certa forma discriminalizando a pessoa, né? Tendo ali uma certa atitude de discriminação, fazendo acepção de pessoas. Isso, não sei se você já passou por essa situação, ou de repente, não você ser discriminado, mas quem sabe também no seu interior você discriminou alguém, você também teve um certo preconceito com alguém, ou alguém teve um preconceito para com você por causa da sua fé, por causa da sua crença, por causa da sua cor, por causa do seu grau de instrução, por causa da sua roupa que você veste, porque os outros não se vestem assim, os outros não são assim. Jesus, ele deu exemplos de que nós não devemos discriminar, e nós vamos ver aqui mesmo nessa passagem. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Aí, o que Filipe respondeu? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Você vai ver com seus próprios olhos. Então, Jesus viu Natanael, quando ele veio, né? Jesus viu Natanael. E interessante que Jesus, ele tratou Natanael de uma outra forma. Ele não discriminou
Natanael, ele não pagou com a mesma moeda a Natanael, pelo contrário, ele diz assim: Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Então Jesus tratou ele com respeito. Eis aí um verdadeiro israelita que não há dolo. Dolo é má fé, uma intenção ruim. Jesus disse: nele não há dolo, nele não há má intenção, não existe nele uma intenção ruim. Não, a intenção dele é boa, ou seja, ele tem um coração bom, ele é uma pessoa boa. Foi o que Jesus disse quando falou que nele não há dolo, ou seja, nele não há maldade. Enquanto Natanael se referiu a Jesus dessa forma: de Nazaré pode sair alguma coisa boa, Jesus se referiu a ele: eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Natanael ficou surpreso com isso, Natanael ficou muito surpreendido. E Natanael então perguntou-lhe, Natanael: de onde me conheces? Onde você me conhece? Da onde você me conhece? Veja só, ele perguntando a Jesus, que conhece os corações, que sabe de todas as intenções que existem dentro do ser humano, perguntando de onde Jesus conhecia ele. Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Mais uma vez aqui fica uma prova de que Deus nos conhece antes mesmo de nós chegarmos a Ele. E quando alguém nos fala do amor de Jesus, é porque Ele já nos conhecia. Ele já sabia quem éramos nós, os escolhidos, os iluminados, né? Os iluminados, os escolhidos, aqueles que são propriedade exclusiva, que fazem parte da nação santa, o sacerdócio real, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Então Jesus disse para ele: eu te vi debaixo da figueira. O que ele estava fazendo debaixo da figueira, não me pergunte. Eu não sei o que ele estava fazendo debaixo da figueira. Mas Jesus viu ele lá. Jesus viu ele lá debaixo daquela figueira. E aí Natanael exclamou. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ele reconheceu ali, né, que Jesus era realmente o Messias, o enviado. Então, muitas vezes, nós fazemos às vezes como Natanael. Nós discriminamos. E com o tempo vai passando, sabe, meu irmão e minha irmã, e nós vamos então amadurecendo. Eu vou falar sobre isso também aqui ainda, mas deixa eu terminar aqui. Ao que Jesus lhe respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verá. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. É claro que aqui Jesus está usando uma figura de linguagem, porque Natanael não viu, pelo menos não está escrito que ele tenha visto o céu aberto e anjos descendo e subindo. Mas o que eu acredito que Jesus está se referindo aqui é que aquilo que ele pedisse ao Pai, o Pai iria fazer. Né? Ele viria
Natanael iria ver muitos sinais, muitas coisas que Jesus iria fazer, curando enfermos, multiplicando pães e peixes. Aliás, depois disso vem o primeiro sinal de Jesus, que é o sinal da transformação da água para o vinho. Você sabe que eu acredito hoje, eu acredito hoje dessa forma, eu acredito hoje dessa maneira, que os evangélicos, ou aqueles que se dizem cristãos, eles deveriam ser as pessoas que não deveriam discriminar ninguém, não deveriam ter preconceito com ninguém. Aqueles que se dizem seguidores de Cristo. Até porque eles seguem aquele que foi discriminado, aquele que sofreu preconceitos. E na história da humanidade, os primeiros cristãos, eles foram discriminados, perseguidos, torturados. Eles foram vítimas de preconceitos. Então, esses que seguem a Jesus, eles não deveriam discriminar ou vitimar quem quer que seja, ou ter preconceito com quem quer que seja. O que acontece? Enquanto a pessoa está dentro de uma denominação, ela é bem vista. Mas quando ela sai, ela já sofre uma discriminação. E isso não é bom, não é saudável para podemos assim dizer, para levar Jesus ou levar as pessoas a Jesus. Veja, se você não percebe isso, dentro desse sistema religioso, que pessoas discriminam quem está fora. Discriminam. São chamadas de infiéis, perturbados, endemoniados, filhos do diabo, Satanás, demônios. Veja, vão para o inferno. Aconteceu isso na vida dele, foi uma maldição, foi a mão de Deus que pesou sobre ele. Então você vê um certo ódio nas palavras, uma coisa ruim, dolo, você vê maldade, você vê dolo. Talvez até alguns o façam sem ter o entendimento que estão fazendo. E quem sabe um dia nós também não agimos assim. Por exemplo, eu tenho muitos vídeos gravados, talvez tenham mais de, sei lá, uns 2.000 vídeos gravados, acredito. E quem sabe nesses vídeos eu também não tenha discriminado alguém, eu não tenha sido preconceituoso com alguém, e nós vamos amadurecendo, nós vamos aprendendo. Você sabe que hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente do que eu era talvez aí há uns 3 anos, 2 anos. E mais diferente ainda de 6 meses para cá. De 6 meses para cá, muito mais diferente. Hoje eu me sinto uma pessoa mais humana. Hoje eu me sinto uma pessoa mais sensível. Conversando com essas pessoas que eu converso a respeito da Bíblia, e falei para uma pessoa dessas que hoje eu choro com facilidade.
Às vezes, estou olhando assim para a natureza, estou olhando e aí vem lágrimas de agradecimento. Às vezes ouço uma música e aquela música me emociona, eu choro. Às vezes vejo um vídeo de uma situação, às vezes choro de alegria, às vezes choro de tristeza, às vezes, mas choro. E o que não acontecia comigo, que não acontecia. Por quê? Porque a vida vai nos ensinando, quer dizer, o próprio Deus, através da vida, vai nos ensinando. E nós vamos nos tornando mais humanos, mais humildes. Porque é assim que nós deveríamos ser, crescer a cada dia. Procurar ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Não ter receios não ter receio de perdoar, de pedir perdão, de assumir os seus erros, as suas falhas. Não temos que ter receio disso. E nem de olhar para uma pessoa e não olhar para ela segundo a carne. De agora em diante, disse o apóstolo, a ninguém conhecemos segundo a carne. Nós não temos que olhar para a carne da pessoa. Aonde está escrito isso? Eu vou mostrar para você. De agora em diante, não olhamos ninguém segundo a carne. É o que está escrito. Nós não devemos, segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 16. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 16. Olha só o que diz o apóstolo Paulo falando aos irmãos lá da igreja em Corinto. 5, 16. Na verdade, 2 Coríntios 5, 16. Estava aqui em 1 Coríntios 5, 16. Vamos lá. Olha só. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Quer dizer, ele estava dizendo que agora ele olhava para o Cristo ressuscitado. Não olhava mais o Cristo, quer dizer, Jesus segundo a carne, mas o Cristo ressuscitado. E nós deveríamos também agir dessa forma, procurar olhar mais o interior da pessoa. Mas como que eu vou olhar o interior da pessoa? Ora, basta apenas você entender que aquilo ali que está diante de você é carne. E a carne, ela é falha. A carne, ela não entra no reino de Deus. Ela não entra. A carne e o sangue não entra no reino de Deus. Então, olhe e veja que você também tem as suas falhas, você também tem os seus erros. E por isso que às vezes eu acredito que Deus ele permita que nós passemos por tribulações, e é aí que eu quero também falar sobre isso, porque as tribulações, elas nos ensinam, elas produzem transformações em nós, transformações no nosso interior. Embora alguém olhe para você e diga assim, não, eu não acredito que ele mudou, eu não creio que ele mudou, eu não creio que ela mudou, eu não acredito na mudança dessa pessoa. Não importa se
outras pessoas creem ou não. O que importa é que você percebe que você já não é mais a mesma pessoa. E você percebe que não é mais a mesma pessoa quando você também começa a olhar as pessoas de uma outra forma, não discriminando por causa do seu cabelo, ou por causa da falta do cabelo, por causa da sua cor, por causa da sua condição econômica, por causa da sua opção sexual. Veja que Jesus, na época de Jesus, ele não discriminava. Tanto é que ele andava com os pecadores, aqueles que eram considerados a escória do mundo. Jesus andava com eles. E Jesus era criticado por isso. Jesus era criticado por isso. E diziam, os religiosos diziam, olha, se ele fosse profeta, ele sabia que esses aí, que ele está junto com eles, são pecadores. Jesus não discriminou as mulheres. As mulheres seguiam a Jesus. Aliás, o livro histórico de Lucas fala, no capítulo 8, de mulheres que assistiam Jesus com os seus bens, contribuíam para que Jesus tivesse todas as suas, embora ele pudesse transformar, fazer tudo, mas essas mulheres, elas assistiam ele com os seus bens. Maria Madalena. Jesus ia na casa de Marta e Maria. Imagine Jesus entrando na casa de Marta e Maria. O que aquelas senhoras que ficam nas janelas observando não deveriam falar. O que ele foi fazer? O que ele foi fazer na casa dessas duas irmãs? O que ele foi fazer lá? Porque existe isso, né? Aquelas pessoas que ficam tomando conta da vida dos outros. Então, Jesus, ele não discriminava a mulher samaritana. Os discípulos estranharam por que Jesus estava falando com a mulher samaritana. Os judeus não se falavam com os samaritanos. E você não vê isso hoje, meu irmão, minha irmã. No caso, a pessoa de uma denominação não fala com a outra de outra denominação. Você saiu da denominação, deixaram de falar com você, porque você saiu daquela denominação. Antes, eram seus amigos, saíam com você, conversavam com você, trocavam mensagens com você. Foi você sair e agora eles não querem nem saber de você, te bloquearam, né? Então, existe isso. Mas, com o tempo, nós vamos mudando. O nosso interior vai mudando. É assim, sabia? As pessoas não é de uma hora para outra que as coisas acontecem. Muitas vezes precisamos ir de glória em glória. E às vezes nas tribulações, às vezes não, com certeza nas tribulações, é exatamente nas tribulações que nós mais aprendemos. Veja o que diz Romanos capítulo 5, que diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós fomos justificados. Ele nos olhou e não olhou para nós com um olhar de discriminação. Ele nos justificou, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Gloriamo-nos nisso.
na esperança da glória. Gloriamo-nos nisso. Somos justificados, temos paz com Deus, mas o apóstolo Paulo diz, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Por que que ele se gloriava nas próprias tribulações? Porque mesmo nas tribulações, o apóstolo Paulo conseguia ver coisas boas. O que a tribulação produzia nele? O que que a tribulação produzia nele? Diz assim, sabendo que a tribulação produz perseverança. Primeira coisa que a tribulação ela produz é a perseverança. Ou seja, continuar seguindo a Cristo, porque muitos nas tribulações, eles desistem, eles reclamam, eles murmuram, mas dentro daquelas pessoas que foram chamadas, que foram escolhidas, a tribulação produz perseverança. A pessoa não abandona a sua fé, não abandona a sua crença. Não, ela não abandona. E depois da perseverança produz... e a perseverança, experiência. A perseverança vai produzir a experiência. A experiência. Nós vamos nos tornando mais experientes. Muitas coisas que eu fiz no passado, eu não faria hoje, por causa da experiência. Muitas coisas foram cometidas ou feitas por causa da falta de experiência. E a experiência, claro que não tem nada a ver com a idade, mas tem a ver com a vivência. Passando por situações, e aí você vai tendo então a sua experiência. Eu não posso dizer para você qual a sua experiência em uma determinada situação que você está vivendo, mesmo que a minha seja igual à sua. Por quê? Porque as estruturas, elas são diferentes. Você tem uma estrutura, eu tenho outra. Eu posso sofrer muito mais com uma situação do que você com a mesma situação. Por exemplo, hoje eu tenho muitas experiências na minha vida e vou continuar tendo. Algumas experiências boas e outras ruins, mas as ruins, elas ensinam, elas nos produz a perseverança. E a perseverança nos produz a experiência. E depois, a experiência produz, a esperança. Continuar esperando. Como Abraão, esperando contra a esperança. Talvez você tenha um sonho, um desejo dentro de você que você diz assim, olha, humanamente isso é impossível de ser realizado. Não tem como se realizar isso, não tem como. Olha só a situação. Mas a esperança, porque esperança é continuar crendo também. É crer. É continuar crendo. Porque a fé é isso, certeza de coisas que se esperam. É a certeza. Quando nós falamos de esperança, muita gente fala assim, esperança é dúvida. Não, não é dúvida. Esperança é a fé. A fé é certeza de coisas que se esperam. Eu espero aquilo com uma certeza. Uma certeza no que os meus olhos mostram? Não. A certeza de que aquilo ali é um cumprimento da palavra. E se é a vontade do Criador, vai acontecer. Vai se realizar, se é a vontade dele.
E tanto que ele diz, ora, a esperança não confunde. A esperança ela não confunde. Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Quer dizer, o Espírito Santo foi dado, foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Tá vendo? Ele não discriminou, eu vou morrer por esse aqui, que é bonzinho. Não. Não. Nós, de repente, faríamos essa escolha, essa acepção de pessoas. Não, eu vou escolher aquele ali porque ele é bonito, vou escolher aquela ali porque ela é bonita, eu vou escolher aquele ali porque é rico, ela é rica, por exemplo, tem dinheiro, tem propriedade, tem cursos. Então, Deus, na sua escolha, ele não faz acepção de pessoas, não importa, porque ele não olha para isso, ele não olha para o exterior. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois podera ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então ele morreu sendo nós ainda pecadores. Não houve discriminação por parte de Deus e nem por parte de Cristo. Nesse sentido da acepção de pessoas por causa da sua... Nós temos essa concepção. O fulano morreu, ele fazia isso, fazia aquilo outro, foi para o inferno. Quem somos nós? Por acaso nós temos a chave do reino dos céus? Nós temos a chave, por exemplo, do inferno? Somos nós que decidimos quem vai e quem não vai? Ou quem decide isso é o Criador, de acordo com a sua soberania? Ele sim, ele escolhe. Nós somos escolhidos. Nós não escolhemos, nós somos escolhidos. Então, ele nos olha para o Espírito. Nós fomos aperfeiçoados no Espírito. Então, hoje, eu posso dizer para você com toda certeza, eu não sou a mesma pessoa. E acredito que você também, que hoje conhece a graça de Cristo, você não é a mesma pessoa. Hoje você não é a mesma pessoa. Você consegue hoje amar aqueles que não te amam. Você consegue hoje, se preciso for, dar a outra face. Se preciso for, você faz isso. Se depender de você, tendes paz com todos. O problema é que muitas pessoas, elas não estão querendo seguir os ensinamentos de Cristo, Cristo ressuscitado. Você veja que Jesus manda perdoar várias vezes, manda amar o próximo várias vezes. E Jesus manda perdoar quantas vezes forem necessárias perdoar. 70 vezes 7 ou mais. Ou seja, não tem limite. Não tem limite. Ele falou, olha, se te pedirem para você caminhar 1 milha, você caminha 2. Faz além daquilo que estão pedindo para você fazer. Porque ele ensinou isso e depois ele também cumpriu tudo isso. Ele cumpriu tudo isso. Então é importante que
nós saibamos isso. Jesus nos ensinou isso. Então, sejamos mais bondosos, mais humanos. Não sejamos preconceituosos. Não façamos discriminação. Vamos deixar isso de lado. Jesus disse: ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Ele deu vários conselhos, né? Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Você seja diferente, seja cordial. Eu tenho postado alguns vídeos dos lugares que eu vou quando eu estou trabalhando, e aí às vezes vou levar um cliente numa praia, num ponto turístico, e aí eu aproveito ali para fazer uma gravação, porque eu trabalho com prazer. Hoje eu trabalho, sabe, com prazer. Faço disso uma mais-valia para mim. Qual a diferença de tratar uma pessoa de uma forma áspera e de tratar uma pessoa de uma forma cordial? Você vai tratá-la de uma forma ou de outra. Eu prefiro tratar de uma forma cordial. Eu prefiro tratar bem, eu prefiro me colocar à disposição, eu prefiro cumprimentar. Às vezes entram pessoas no carro, não cumprimentam, eu vou e cumprimento. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem e tal. É muito gratificante isso. Você se sente bem, você fica bem. Talvez você diga assim, mas isso não depende de religião para isso. É verdade, eu também acredito nisso. Não depende de religião para isso, é uma escolha que você faz. Então, eu queria compartilhar isso aí com vocês. E mais uma vez, antes de terminar aqui, pedir a você que dê aí o seu like, que você se inscreva no canal, caso você não seja inscrito. E lembrando que domingo nós temos também a Igreja em Casa, que acontece 13h, horário de Portugal, e 9h da manhã, horário de Brasília. E às quartas-feiras, nesse horário. Às quartas-feiras, a Igreja em Casa é 11h, horário de Portugal, e 7h, horário de Brasília. Eu não sei qual horário aí, por exemplo, nos Estados Unidos, em outros países, pessoas que estão assistindo de outros países, ou até mesmo no Brasil. Existem lugares que há uma diferença, acredito, de horário, acho que às vezes 1h, enfim. Então, fique atento. Você que já é inscrito, acione aí o botãozinho das notificações, que é aquele sininho, para que sempre que colocarmos aqui um vídeo, você seja notificado. O YouTube manda uma mensagem para você dizendo, tem vídeo novo lá no canal do Alfredo. Ou então, quando nós fizermos aqui uma live, você também é notificado. Olha, está ao vivo, tá bom? É muito importante que você faça isso. Então, essa é a Igreja em Casa. É um bate-papo, é uma conversa,
você faz aí também os seus comentários e você também tire as suas conclusões, se aquilo que nós estamos falando é coerente ou não, tá bom? Olha, que Deus continue abençoando a todos vocês, abençoando também a sua família. Um forte abraço a todos. Hoje eu não estive com o Lucas hoje, porque só pode ir uma visita, um adulto por visita, né? Então hoje foi uma pessoa visitar ele, tá? Então foi uma outra pessoa que foi visitá-lo. É bom também que outras pessoas conversem com ele, outras pessoas também falem com ele. É muito importante. E mais uma vez eu agradeço a todos a preocupação, a oração, o apoio que nós temos recebido, tá bom? Forte abraço, vamos em frente.